Vamos ler a Bíblia? João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, diz assim, a partir do versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, mas eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. Em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse, encham de água esses potes. E eles o encheram totalmente. Então Jesus lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem um vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, a tua palavra será pregada e nós estamos aqui somente para ouvir a tua voz, Senhor. Deus, tira todo o embaraço do nosso coração, tudo aquilo que nos impede de compreender, ó Deus, o que o Senhor tem para trazer para nós nessa noite, e fala com o teu povo, fala com a tua igreja, edifica-nos, ó Pai, nessa noite, porque tão somente, ó Deus, o Senhor pode transformar as nossas vidas através da mensagem do Evangelho. Então, ó Deus, entra na nossa alma o mais profundo possível, ó Pai, assim como diz em Hebreus, e divide, ó Pai, as juntas e medulas, alma e espírito, mas não nos deixe, Pai, sair daqui da mesma forma que nós estamos chegando. É em nome de Jesus que eu te peço e te glorifico. Amém. Amém? Esse texto que nós acabamos de ler, é um texto muito importante, e fala de um dos momentos mais importantes do ministério de Jesus, significativos, que é o primeiro milagre de Jesus. Talvez em uma conversa, ou talvez no nosso senso comum, se nós pudéssemos escolher, olha, se você pudesse vivenciar, qual milagre de Jesus você gostaria de vivenciar? Talvez no nosso senso comum nós falaríamos, olha, eu gostaria de vivenciar as curas, eu gostaria de ver Jesus andando sobre as águas, mas dificilmente nós falaríamos, eu gostaria de ver Jesus transformando água em vinho. A bem da verdade, nós desvalorizamos muito esse diálogo, e me parece que a igreja evangélica tem medo de falar um pouco desse diálogo, porque envolve a mãe de Jesus, e é um diálogo tão bonito. Só que milagres, eles não se medem pelo impacto visível deles, mas sim pela transformação espiritual que eles geram. Impactos visíveis são coisas que nós buscamos, são coisas que a nossa alma anseia para ver. É por isso que nós gostamos de movimento, é por isso que nós gostamos de barulho, é por isso que nós achamos que o culto é mais espiritual quando nós sentimos um arrepio, porque nós queremos essas experiências. Só que quando isso não muda de fato o nosso ser, não transforma as nossas vidas, ela foi só uma coisa que aconteceu naquele dia. Então, impacto real é aquele que traz transformação espiritual. E esse milagre aconteceu num casamento. Eu já preguei em 2 casamentos e nas 2 oportunidades eu usei esse texto também. E casamento, ele é um momento muito especial. Ele é um momento único, de festa, de alegria, porque é um momento que para nós é uma vez só que vai acontecer. Nós não celebraremos, nós pelo menos casamos, diferente do mundo, para não separar. Por isso que é um momento único, especial. E nesse casamento, a Bíblia diz que a mãe de Jesus foi convidada. Jesus também foi convidado e os seus discípulos também foram convidados. E ao chegar naquele casamento, nós não sabemos por quanto tempo, eles se deparam com um problema, um grande problema para aquele casamento. Se você já fez alguma festa, se você não fez, os seus pais já fizeram e tiveram a seguinte preocupação: será que vai ter comida para todo mundo? E eu vou abrir um parênteses aqui, crente é bicão.
Antigamente, na igreja, a gente tinha que colocar o convite de casamento no mural. E dava um medo da igreja toda aí, porque se a igreja toda fosse, por exemplo, quando nós casamos, ainda tinha tenda. Nós estamos falando de umas 500, 800 pessoas. Não ia ter nem lugar no meu casamento para 800 pessoas. Então, crente vai, né? Crente assim, o primo do cunhado da pessoa que eu encontrei ontem no trem está casando. Aonde? Lá no interior de Minas Gerais. Eu vou. Bora, nem sei quem é e o crente vai. É o bonde para comer, o crente gosta de comer. E chegando lá, ele se depara com um problema que nós temos medo de passar hoje. Faltou o vinho. O vinho acabou. Nós lemos aqui, essa foi imediatamente uma preocupação da mãe de Jesus. E para que nós entendamos um pouquinho por que ela ficou tão preocupada, a gente precisa lembrar como que eram os casamentos. Nós aqui, quando nós fechamos um casamento no Brasil, por exemplo, na nossa cultura atual, você fecha ali um casamento para 4 horas de festa. É o que dá para fechar, é o que garante o buffet. Mas no casamento, na cultura judaica, não. Um casamento na cultura judaica, ele durava de 5 a 7 dias de celebração. Era uma celebração que poderia durar todos esses dias e, naturalmente, precisava ter sempre bebida, sempre alimento. E os casamentos naquela época era mais ou menos como eu falei que acontecia aqui na igreja. Era um casamento meio que comunitário. A comunidade toda era envolvida para celebrar aquele casamento. E naquela época, a família do noivo era responsável por suprir, por dar toda a assistência necessária para que houvesse aquela festa. E se porventura falhasse algo, a reputação daquela família acabaria sendo manchada. E especialmente o vinho. O vinho não poderia faltar. Não fica entrando em besteira se esse vinho ele era alcoólico ou não. Vamos para outra história. Então, o vinho na cultura judaica, ele era muito precioso. Ele representava alegria, ele representava bênção, ele representava hospitalidade. Ou seja, quando acabou o vinho nessa festa de casamento que Jesus estava, tudo isso estava começando a ser arriscado. A honra, a esperança e principalmente a celebração de alegria. Ou seja, Jesus se depara com esse cenário quando ele chega naquele casamento, ou pelo menos durante um dos dias que ele estava naquele casamento. E de acordo com o salmista, Salmo 104, versículos 14 e 15, diz assim: fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento, o vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. Ou seja, o vinho era essencial para que houvesse alegria na cultura judaica. Então, era muito precioso que tivesse o vinho naquele lugar. E não tinha o vinho naquele lugar. Era um ambiente meio desesperador. E quando nós aprendemos, quando nós começamos a ler, nós vemos que é nesse cenário que o ministério de Jesus, de fato entra em ação. E o que parece apenas um milagre físico, olha, Jesus transformou a água em vinho, uma coisa simples, Jesus resolveu um problema, ele traz verdades poderosíssimas que nós não podemos esquecer. Sempre que nós vamos ler a Bíblia, nós precisamos entender o que está nas entrelinhas. E aqui ela traz 4 ensinos poderosos, fala sobre dependência, fala sobre obediência, fala sobre restauração e fala também sobre propósito. Fala sobre coisas profundas, e profundas que podem transformar a nossa caminhada quando nós entendemos quão violento é esse diálogo de Jesus. E a gente vai refletir exatamente sobre isso, sobre esses 4 aspectos que esse diálogo de Jesus, que esse milagre de Jesus, que esse ponto de conversa aqui de Jesus entre Maria, os discípulos, o noivo, enfim, trazem para nós. E nós vamos aprender algo baseado na voz de Jesus, na conversa de Jesus. É esse momento que o Speak Jesus tem que, de fato, falar com os nossos corações a respeito do que nós podemos aprender. Então, Jesus, ele chega num casamento, nesse casamento ele se depara com um problema, a mãe de Jesus tem uma preocupação real, possivelmente ela estava
envolvida nesse casamento, e ela fala, olha, acabou o vinho. Acabou o vinho. E isso, como eu disse, era um grande problema. Quantitativamente, imenso. Nós não estamos falando que uma pessoa estava sem vinho. De acordo com o que nós acabamos de ler aqui, nós vemos que tinham 6 bacias, vamos deixar de forma mais simples aqui, que deveriam ser cheias, ou 6 potes de pedra, como a Bíblia diz, grandes, e cada pote de pedra desse cabia cerca de 100 litros de água. Esses potes, eles eram usados porque, como eu disse, era uma festa, e vinham as pessoas no ambiente rural, então elas estavam sujas, e os judeus, eles eram extremamente rigorosos em relação à limpeza. Então, esses lugares que tinham essas águas, ou essas grandes bacias de água, era justamente para que as pessoas que se adentrassem ao casamento se limpassem, se purificassem. E aqui diz que eram 6. E 6 vezes 100, desde aquela época, é 600. Então são 600 litros de água que Jesus transformou em vinho. Então, quantitativamente, nós estávamos falando de muitas e muitas pessoas que possivelmente estavam precisando daquela bebida. E a preocupação de Maria aqui, ela é genuína, ela é verdadeira, porque ela se preocupou com aquelas pessoas, ela se preocupou porque possivelmente ela tinha proximidade com os noivos. E o receio que ela tinha por conhecer o ambiente social era justamente a vergonha que a falta do vinho traria para aqueles noivos, ou seja, eles estavam começando uma nova vida, e sem o vinho, eles poderiam ter a vida começando de uma forma marcada, e essa marca seria uma forma muito negativa para a história deles. Traria lembranças tristes, seria uma série de coisas ruins que aconteceria na vida deles. Seria frustrante, a festa seria frustrante. Só que aqui nós começamos o primeiro ponto. Maria, ela fez algo essencial. Antes de fazer qualquer coisa, de tomar uma atitude, de se desesperar, ai meu Deus, não tem vinho, o que eu vou fazer? Vamos pedir para os vizinhos, vamos correr na próxima na próxima vinícola, o que a gente vai fazer? Ela simplesmente, ela olha para Jesus e fala, acabou o vinho. Isso parece uma coisa tão simples, mas é algo tão real e tão profundo, porque Maria nos ensina a ter dependência de Jesus. Ela olha para alguém que poderia de fato resolver o problema dela. Antes dela tomar qualquer coisa, tentar fazer qualquer coisa com a força da mão dela, com a força do intelecto dela, talvez com a influência que ela tinha, já que era mulher de um carpinteiro, já que talvez conheciam a fama dela, o que tinha acontecido com ela, com José, talvez imaginavam quem poderia ser o filho dela. A Bíblia não conta como era a história de Jesus antes dos 30 anos, conta pouquinho ali, mas a adolescência não fala. Talvez ela poderia ser uma mulher influente, ela poderia correr, se desesperar, ela poderia tentar buscar uma série de alternativas, mas ela simplesmente mostra dependência. No momento que ela está diante de um problema, ela mostra dependência. Então, quando a alegria acaba, quando os recursos falham, quando falta força, nós precisamos aprender com Maria. Fala com Jesus. Antes de tomar qualquer decisão, fale com Jesus. Ele é o primeiro a quem nós devemos recorrer. Não é o nosso líder, não é o nosso pastor, não é o nosso chefe, não é olhar para a conta bancária, não é ver outras situações, é buscar em Jesus, porque é nele que nós precisamos confiar, é nele que nós devemos depositar a nossa dependência. É em Jesus que nós precisamos olhar e falar, Senhor, acabou tudo, acabou a alegria, acabou tudo aqui, Senhor. Olha, muitas vezes nós estaremos diante de desafios complexos. As irmãs de Lázaro, quando viram que Jesus chegou, mas Lázaro já estava morto, elas tinham até perdido a esperança e falaram, olha, Senhor, talvez se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido.
foram para Jesus com um problema, mas já desesperançosas, com medo, ansiosas, e muitas vezes nós vivemos essa mesma atmosfera de medo, e nós precisamos olhar para Jesus, e nós precisamos olhar para as Escrituras. Jeremias capítulo 29, 13, vocês me buscarão, e me acharão quando me buscarem de todo o coração, ou seja, quando eu entregar o meu coração completamente para Deus, é nesse momento que eu vou encontrar o Senhor. Não é quando eu estou tranquilo pelo meu trabalho, não é quando eu estou tranquilo porque todas as circunstâncias estão positivas, é quando eu buscá-lo de todo o coração. A Bíblia nos ensina para ter dependência do Senhor. Salmos 37, versículo 5 diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele o mais ele fará, ou seja, confia em Deus, entrega o seu caminho a Deus, deixa nele, confia nele, deposita as expectativas todas nele, confia nele. Provérbios 3, do versículo 5 ao 6, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor de todo o seu coração. Confiar em Deus de todo o nosso coração é justamente depender de Deus em toda a nossa jornada. Mateus capítulo 6, versículo 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, ou seja, há algo, uma primazia que nós precisamos nos mover, é nessa plataforma, nesse patamar, é nessa plataforma que nós precisamos caminhar, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é fazer como Maria fez e falar: acabou o vinho, acabou o vinho. Esse convite de Jesus, lá em Mateus 11, 28, que diz: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, é uma das coisas mais belas, lindas da Bíblia, de acolhimento, de cuidado, e de trazer-nos para a dependência dEle. Nós precisamos depender dEle, Ele chama nós, que estamos muitas vezes cansados física, espiritual e emocionalmente, para descansar, para depender dEle. Maria olha para o filho e fala: acabou o vinho. Acabou o vinho. Acabou o vinho. E quantas vezes nós já acabou a nossa alegria, às vezes está acabando a nossa fé, às vezes está acabando o nosso desejo de estar com Jesus. Acabou o vinho. Esse é o primeiro ponto desse diálogo de Jesus em João 2. O segundo ponto, que traz essas verdades espirituais aqui, é sobre a obediência. A fala de Jesus, quando ele diz assim: olha, ainda não é chegada a minha hora. Eu gosto dessa versão NAA, porque tinha uma versão que dizia assim: que tenho eu contigo, mulher? Jesus respondendo para a mãe dele. E parece que Jesus é meio grosseiro com a mãe, né? O que tem a ver com você? O que tem a ver com essa história? E não tem nada a ver, né? Jesus não estava sendo grosseiro, ou Jesus não estava permitindo que nós fôssemos grosseiros. Mas Jesus tem algumas conversas aqui com ela, e ele fala assim: olha, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Quando Jesus ele fala que ainda não é chegada a minha hora, ele está apontando para a cruz, ele está apontando para o momento da crucificação, porque até aqui, Jesus ele era só um filho de carpinteiro, um filho da Dona Maria, um filho do seu José. Esse primeiro milagre, inclusive aqui, ele é feito de forma discreta numa cidade pequena. Até aqui, Jesus era só esse carpinteiro. E quando a gente continua lendo o texto, nós vemos que nem os discípulos, ou seja, aqueles que o acompanhavam, estavam crendo muito que ele era o Messias, talvez ainda estavam em dúvidas. Será que é ele mesmo? Porque quando nós lemos o capítulo 1, Jesus atraiu algumas pessoas para ele. Só que os outros discípulos, e aqui está falando de 3 dias depois da conversa que ele teve com Natanael, não tinham tanta certeza de quem ele era, porque quando nós chegarmos lá no versículo 11, diz que aí sim os seus discípulos creram nele, ou seja, aí sim creram que Jesus era o Cristo. Talvez aqui andavam ainda numa atmosfera de que Jesus era um cara legal, um bom líder, talvez um profeta, talvez alguém audacioso e corajoso como João Batista, mas não o Cristo. E eu vou falar uma coisa para vocês, e não sei se vocês concordam, só que nós não obedecemos
quem nós não conhecemos. Todos nós desobedecemos quem nós não conhecemos. Nós só prestamos obediência a quem nós conhecemos. Só que nesse casamento aqui foi diferente. Quando Jesus ele dá essa resposta para Maria, que fala assim, olha, ainda não é chegada a minha hora, Maria não se desespera, não tem qualquer texto que evidencie que Maria ficou triste, Maria ficou chorosa, ela simplesmente dá um segundo conselho: façam tudo o que ele disser. Maria fala para aquelas pessoas que estavam responsáveis ali, façam tudo o que ele disser. E agora vem um confronto para a nossa alma, porque obediência é um princípio que contraria a lógica. Imagine a confusão na cabeça daquelas pessoas que estavam trabalhando naquela festa. Quem é essa mulher? Talvez ela poderia ser influente, sim, mas já acabou o vinho. Eu tenho aqui que suprir a necessidade de um monte de convidado. O noivo e a noiva estão desesperados. E essa mulher traz esse homem e fala, façam tudo o que ele disser. Quem é essa mulher? Meus irmãos, nós somos vaidosos por natureza. E essas pessoas também falam assim, imagina, eu estou imaginando aqui, conjecturando, o que chegou no coração dessas pessoas. Olha, imagine o que estava na cabeça deles, né? E de repente Jesus fala o seguinte, olha, tragam esses potes imensos e os encham com água. Ah, mas foi Jesus que falou, mas como eu disse até aquele momento, Jesus, irmãos, não tinha feito nenhum milagre. Jesus não era uma referência, Jesus era pouco conhecido, Jesus era só um homem. Façam tudo o que ele disser e daqui a pouco Jesus dá um comando, dá uma ordem, olha, encham de água, encham de água. E aí aqueles homens foram e obedeceram. E o que eu aprendo nesse assunto é que muitas vezes nós precisamos ser confrontados e mesmo sem entender, nós precisamos obedecer a Deus. Mesmo sem entender, nós precisamos obedecer o que Jesus está dizendo para nós. Às vezes o milagre que vai acontecer, precisa que de fato nós demos esse passo de fé e de obediência nas nossas vidas. E toda obediência no reino espiritual é contrária à lógica. Meus irmãos, nós já vivemos aqui na igreja momentos terríveis, cujo a lógica era, vamos abandonar esse barco e vamos para outro lugar. Não dá mais para recomeçar os jovens. Olha, não tem mais um departamento de louvor, era louvor com uma pessoa cantando. Logo depois veio a pandemia, igrejas vazias. Toda a lógica dizia, acabou, é o fim. Mas se nós fôssemos viver pela lógica, nós não estaríamos aqui nessa noite glorificando a Deus. Outras tantas famílias não estariam reconciliadas com o Senhor. Outras centenas de pessoas não estariam nos braços de Jesus. Então nós precisamos ter essa fé que contraria a lógica dos acontecimentos diante de uma notícia ruim. E mais uma vez eu agora vou repetir o que Maria disse para Jesus. Façam o que ele disser. O que Jesus está dizendo para você, o que Jesus está pedindo para você, o que Jesus está falando que você às vezes precisa abrir mão, o que Jesus está falando para você porque às vezes você precisa se posicionar, ser homem, ser mulher. Jesus está te chamando às vezes para abandonar o pecado, para se posicionar num departamento, para terminar um namoro, para se reconciliar com a esposa. Façam o que ele disser, e custe o que custar. Quando nós vamos para as Escrituras, Abraão, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Nós precisamos nos mover como Abraão se moveu, como aqueles homens, aqueles empregados estavam se movendo, mesmo sem entender. Nós precisamos obedecer. E obedecer a homens, não, obedecer
a Deus. Nós vamos ler nas Escrituras que diz que é mais importante que nós obedeçamos a Deus do que aos homens. Maior do que qualquer autoridade estabelecida sobre as nossas vidas está a palavra de Deus. Lucas capítulo 5, versículo 5 diz assim: Simão respondeu: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Simão, apesar da lógica contrária, apesar do cansaço mental de uma noite de trabalho, ele foi contra a lógica e ele viu o milagre acontecer. Assim como aqueles homens que obedeceram a Jesus indo contra a lógica, eles viram o milagre acontecer. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ser dependentes de Jesus. Em segundo lugar, nós precisamos ser obedientes a Jesus. E em terceiro lugar, nós precisamos entender que Jesus quer nos restaurar. Como a gente viu ao longo dessa mensagem, o vinho ele era um elemento muito importante para a cultura judaica, especialmente nesse momento de casamento. E quando Jesus ele transforma aquela água em vinho, ele está dando um recado. Ele está restaurando a alegria daquele ambiente, ou a alegria naquele ambiente, a alegria naquelas pessoas. E mais ainda, quando Jesus ele transforma essa água em vinho, que ele começa a restaurar a alegria, ele transforma essa água em vinho, mas não em qualquer vinho. Era o melhor vinho, ao ponto de surpreender o responsável pela festa. O responsável pela festa ficou surpreso e foi falar com o noivo, como nós lemos. Olha, há uma cultura, normalmente, nas festas, o melhor vinho é servido primeiro, e depois que as pessoas já estão satisfeitas, nós damos o de baixa qualidade, mas você fez o contrário. E quando Jesus faz isso, ele altera o motivo que era de vergonha, para honrar aqueles noivos. Todos nós já fomos numa festa em que nós ouvimos alguém reclamando da qualidade da festa. E nós ficamos extremamente chateados, porque quando nós conhecemos a pessoa que está dando aquela festa, nós sabemos o esforço que aquela pessoa fez. Às vezes o pai, a mãe ficou a noite inteira fazendo as lembrancinhas, sabe? Às vezes, poxa, abriu mão de um monte de coisa para conseguir fazer um buffet, e aí convidou a pessoa com todo carinho, aí de vez a pessoa sair daquela festa com o espírito de gratidão, a pessoa ela sai daquela festa falando mal, e falando, poxa, eu não comi, e sendo zombador, vamos comer no McDonald's, porque aqui nesse lugar não tem comida, e nós nos sentimos mal por aquelas pessoas. E Jesus também saberia que isso aconteceria, então ele torna aquilo que seria um motivo de vergonha em um motivo de honra. Por quê? Porque a perspectiva de restauração do céu é diferente do que a perspectiva de restauração da terra. A perspectiva de restauração da terra é recuperar algo que estava quebrado. Olha, vamos restaurar essa caneca, vamos pintar com uma canetinha preta aqui, já que quebrou, vamos emendar aqui e pintar, e na restauração da terra ficam aqueles defeitos, fica mal feito, mas na restauração do céu, da eternidade, é completamente diferente. Ele não conserta algo, Jesus não restaura algo e devolve melhorado. Jesus não te salvou para que você fosse um ser humano melhorado. Jesus, quando ele restaura algo, ele entrega algo que nunca foi vivido, algo que nós nunca tivemos. Quando Jesus ele restaura uma pessoa, ele não entrega uma pessoa melhorada para o mundo. Olha, estou salvando ela como uma pessoa melhor. Não, isso é o que a religião faz. A religião tem esse papel. A religião torna a pessoa boazinha, a religião torna a pessoa com máscara, a religião torna a pessoa legalista. Isso é a religião. E qualquer religião, cristianismo, protestantismo, espiritismo, catolicismo, religião de matriz africana, budismo, tudo isso transforma o ser humano numa pessoa melhor, porque a religião fala assim, olha, ele vai deixar de matar, vai deixar de roubar, vai deixar de enganar. Então nós preferimos até que a pessoa esteja numa religião do que não conheça nenhuma religião algumas vezes. Só que com Jesus não é assim.
Jesus não nos salva para fazer com que nós sejamos apenas pessoas melhores. Jesus fala que para viver com Ele nós temos que nascer de novo. Ele fala que nós precisamos morrer, e quem não nascer não pode andar com Ele. Ou seja, quando Jesus, Ele nos restaura, Ele nos devolve para o mundo como algo ou como alguém que o mundo nunca teve. É isso que Jesus faz. Isso que é restauração pela perspectiva do céu. Então, quando Jesus te chama para restaurar o teu chamado, quando Jesus te chama para restaurar o teu ministério, Ele não te chama para fazer um emendo na tua vida, uma emenda na tua vida. Ele te chama para fazer algo novo. É uma restauração do céu, não é uma restauração religiosa. Nesse diálogo nós aprendemos que Jesus, Ele restaura pessoas, Ele restaura a alegria, Ele transforma ambientes. Jesus é especialista em ambientes e pessoas com problemas. É isso que Jesus quer. Nós religiosos gostamos dos perfeitinhos, dos bonzinhos, dos cheirosinhos, dos que não ouvem música do mundo, dos crentes que só se comportam bem, mas Jesus não. Jesus, Ele quer os maus. Sabe por quê? Porque quando Jesus, Ele olha para nós, Ele olha, quando Ele nos salvou, quando Ele nos resgatou, Ele disse que Ele nos resgatou quando nós ainda éramos inimigos dEle. Só que aí com a religião nós vamos nos tornando inimigos das outras pessoas, porque nós queremos que as pessoas sejam perfeitas. Então no nosso coração vem o julgamento. E muitas vezes dentro da igreja nós estamos julgando como as pessoas julgam nas festas quando não tem a comida que satisfaz elas. Porque nós olhamos para a pessoa do lado e ela não é tão boa quanto a gente. Ela não lê a Bíblia como a gente. Ela não posta louvor como a gente. Ela não fala o crentez como a gente. Ela não dá a paz do Senhor como a gente. Ai, meu Deus, aquela pessoa é tatuada, ela não pode servir a Jesus. Ai, meu Deus, aquela mocinha, nossa, olha o tipo de roupa que ela usa. E assim nós vamos julgando, nós vamos trazendo para as pessoas, nós vamos trazendo para o ambiente religioso aquilo que esses noivos poderiam viver. E muitas vezes nós afastamos quem Jesus quer salvar por conta da nossa religiosidade. Ou às vezes pior, nós queremos restaurar as pessoas com base na religião. Nós evangelizamos, antes de falar de Jesus, chamando a pessoa para a igreja. Não vão na minha igreja. Não, meus irmãos, as pessoas não precisam de igreja, as pessoas precisam de Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então quer dizer que você é contra a igreja? Pelo contrário, mas nós não vamos salvar ninguém trazendo elas para a igreja. Nós as salvaremos anunciando que Jesus é o Filho de Deus e que é necessário que elas se arrependam e creiam que Ele é o Filho de Deus. Essa é a verdade, essa é a restauração do âmbito de Jesus nessa festa. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, não tem a ver com bênçãos dessa terra. Nossa, eu estou querendo comprar um carro, calma, é que Jesus vai fazer infinitamente mais do que você está pedindo ou pensando. Não é isso, não é as bênçãos materiais, não é nada dessa terra, é a bênção da restauração espiritual. É a bênção que transforma vidas, é a bênção que muda, que traz para nós uma metanoia, que muda o nosso estilo de vida, a nossa mente é transformada, nós estamos errando o alvo, nós voltamos para onde Jesus quer, nós convergimos para o Senhor. É isso que diz esse versículo. Jesus, Ele não apenas devolve, Ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos no âmbito espiritual. Jesus está falando sobre isso, esse texto está falando sobre isso. E Jesus, quando Ele faz um milagre, ou tudo que Jesus fez nas Escrituras, não morre na terra. No reino de Deus, tudo é semente. Tudo tem a ver com eternidade. Tudo que Jesus faz nessa terra tem um impacto imediato na eternidade. E aqui nós poderíamos acabar a mensagem no tópico acima, ou até trazer outra mensagem, falando que Jesus vai fazer coisas que você precisa, mas não tem nada a ver com isso. Mas foi a partir deste milagre que os discípulos creram em Jesus. Versículo 11 diz assim: em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos
creram nele. Maior do que o vinho que Jesus transformou, da água que Jesus transformou em vinho, é o milagre daqueles discípulos serem salvos e entenderem que Jesus era o Cristo. Maior do que qualquer milagre que nós possamos viver nessa terra, é fazer com que as pessoas entendam que Jesus é o Cristo. Jesus, ele não quer mudar situações. Ele quer que você o conheça como o motivo real da sua alegria. Jesus não quer mudar a gente de patamar financeiro para que a gente conheça Ele. Vou dar o carro. Jesus não barganha com nós. Sabe, muitas vezes nós ouvimos que o melhor de Deus está por vir, mas o melhor de Deus já veio e está nas Escrituras. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós não viveremos nada melhor nessa terra do que conhecer Jesus Cristo e sermos salvos. O melhor de Deus já veio e é Jesus. O motivo real da alegria tem que ser Ele, não é o vinho, não são as bênçãos, ou não é qualquer outra coisa, ou qualquer outra coisa terrena. É Ele, é propósito. O propósito de Deus nesse diálogo, o fala Deus é: Jesus quer salvar pessoas. E quando Ele transforma essa água em vinho, não era apenas para trazer alegria para uma festa, porque Jesus não é animador de festa. Jesus não é sommelier. Jesus, Ele é o Filho de Deus que desceu do céu, morreu naquela cruz, ressuscitou, perdoou os nossos pecados para nos salvar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi para isso. Foi para que a glória dele fosse manifesta. Foi para que os discípulos entendessem que Ele era o Cristo. O vinho representa sim a alegria, mas tem outras representações: aliança, sacrifício e eternidade. Esse primeiro milagre aponta algo que é muito, muito, muito grande, que é o sangue de Jesus derramado na cruz, que é o verdadeiro vinho que alegra, purifica e salva. Todas as vezes que nós olhamos para esse versículo, nós temos que, para esse trecho das Escrituras, nós precisamos tirar da nossa cabeça que foi apenas um milagre de comida que alimentou, de bebida que alimentou as pessoas e saciou um desejo de uma festa. Tinha algo profundo. Jesus estava apontando que Ele tinha algo muito maior e sem medida, porque o sangue de Jesus é sem medida. Pode vir, Ministério de Louvor, por favor. E quando nós olhamos, parece que é algo simples, um milagre de provisão, mas é algo muito grande. É um retrato gigante do que Jesus quer despertar nas nossas vidas. Em primeiro lugar, Ele quer que nós sejamos dependentes dEle. É isso que esse diálogo traz. Jesus quer que nós sejamos dependentes dEle. Em segundo lugar, Jesus quer que nós sejamos obedientes a Ele, não tocar a nossa vida do nosso jeito. Em terceiro lugar, diante da dependência e da obediência, Ele quer nos restaurar. Muitos de nós, irmãos, estamos cansados na nossa caminhada de fé, e muitos aqui querem até não estar aqui, mas Jesus quer te restaurar nessa noite. Quando nós mudamos toda a nossa roupagem de culto de jovens, de movimento, para ser um movimento, era justamente para nos tirar do comodismo da religião, que fatalmente nos conduz à morte espiritual. E Jesus quer restaurar o nosso fervor. Jesus quer que nós venhamos para a igreja de forma animada, apaixonada. Jesus quer que nos ver nos nossos evangelismos de forma apaixonada. Eu amo ver pessoas apaixonadas falando do que elas acreditam. Às vezes um vendedor, e todas as vezes que eu saio da loja eu falo: esse cara é um vendedor de verdade. Esse cara é bom, porque é apaixonado pelo que faz. E eu amo mais ainda ver crentes apaixonados por aquele que os salvou. E por fim, o propósito final de tudo não era o vinho, era a revelação da glória de Cristo. O milagre que levou as pessoas a terem fé. Todo milagre em Jesus, todo milagre que Jesus faz, tem um fim: levar as pessoas a terem fé e o nome dele ser glorificado.
E Jesus, ele não quer que você apenas tenha bênçãos. Ele quer te transformar. Ele quer nos transformar. Ele quer se revelar para nós. Ele quer, de fato, ser o centro da nossa alegria. Ser o motivo da nossa alegria. Ter Jesus como a nossa verdadeira alegria é suficiente para enfrentar todas as outras frustrações. Mas se nós não olharmos para Ele com dependência, nós nunca teremos a alegria plena nele. Pare de confiar em si, pare de confiar na política, nos recursos. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Quando Maria vê que tinha um problema social ali, e fala para Jesus, né, olha, acabou o vinho. Maria, ela estava olhando numa atmosfera física, correta, mas física. Ok, estava certa. Mas Jesus estava olhando para a atmosfera espiritual. Porque imediatamente ele aponta para a cruz, ele fala assim, olha, ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é a hora da crucificação. E quando ele está transformando aquela água em vinho, ele sabe que aquele elemento que ele está transformando é apenas um símbolo do sangue dele que vai verter na cruz. Ele sabe que um dia será ele despejando todo o sangue dele. Ele sabe que um dia ele vai verter o sangue dele para todos aqueles que responderem o convite de se assentarem na mesa com ele, na mesa das bordas do Cordeiro. Jesus está transformando aquela água em vinho, porque ele estava falando de algo muito maior: relacionamento, sacrifício, salvação. Lucas 22, 18, 20 diz assim: pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, ou seja, do vinho, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Jesus nunca fica no âmbito superficial. Eu gostaria que você ficasse de pé, porque quando eu falo sobre dependência, sobre obediência, quando eu falo sobre restauração, tudo isso nós podemos entrar num nível de legalismo. E falar, não, eu sou obediente, eu consigo. Eu sou dependente, eu consigo. Mas no Evangelho nós vemos que nós não podemos nada sem Jesus Cristo. Sem Jesus nós não conseguimos. Sem Jesus nós não conseguimos avançar. Sem Jesus nós não conseguimos ser dependentes. É Ele que gera em nós esse desejo de dependência dEle. É Ele que gera em nós a obediência nele. É Ele. É Ele. É Ele que gera em nós a restauração. É Ele que gera em nós um senso de propósito e entender a glória dEle. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e você meditasse nessa mensagem. Sem Ele, nós não conseguimos ser verdadeiramente dependentes. Porque todas as vezes que nós tentamos resolver ou ser as coisas do nosso jeito, sem Jesus, nós mostramos um coração orgulhoso. Nós mostramos um coração que não é dependente e temente a Deus. Nós tentamos resolver tudo do nosso jeito. E é uma caminhada de fracasso, desilusão, tristeza e decepção. E eu quero dizer que talvez você nem tenha convidado Jesus ainda para a sua festa e Jesus está aparecendo na sua vida hoje. Ou você está caminhando há muito tempo sem Jesus.
E Jesus está aqui hoje para restaurar você, para restaurar a sua vida espiritual. Nós não conseguimos obedecer, porque o nosso coração é inclinado à desobediência. Sem Jesus, a nossa obediência é falha. As nossas obras são como trapos de imundícia. E imediatamente nós vendemos a nossa obediência, a nossa bênção, por um prato de lentilha. Sem Jesus, nós não conseguimos viver o propósito. Porque só Ele pode nos revelar o porquê nós vivemos e porquê nós existimos. Só é Ele que nos entende o momento que nós estamos vivendo. E tudo começa com esse relacionamento com Jesus. E aquela água, meu irmão, só virou vinho, porque Jesus estava lá. Sem Jesus não tem milagre. Sem Jesus não tem dependência. Sem Jesus não tem obediência. Sem Jesus não tem restauração. Sem Jesus não tem propósito. Sem Jesus não tem a glória manifesta. E sem Jesus não tem salvação. Não tem salvação. E hoje Ele quer estar presente na sua vida. Ele quer ser a sua vida. E Ele não veio aqui nessa noite para transformar a nossa água em vinho, mas veio para transformar corações que estão secos, cansados, confusos, almas que estão quebradas. Ele veio aqui nessa noite para transformar a minha e a sua vida, para que nós vivamos para a glória dEle, para que nós sentemos à mesa dEle e desfrutemos do corpo dEle, desfrutemos do sangue dEle. O fala a Deus que tanto você às vezes quer ouvir é isso: eu estou aqui, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Jesus está à porta do teu coração, batendo nessa porta para entrar, que está fechada por conta das aflições, está fechada por conta dos medos, está fechada por conta da religiosidade. Ele está à porta e está batendo. Ele está à porta e está te chamando. Ele é o bom pastor que está no aprisco e foi buscar a 100ª ovelha que se perdeu. Ele é o pastor que deixa 99 para ir buscar a 100ª. Ah, Jesus é o pai do filho pródigo e do filho que estava em casa ainda, que quando vê o filho de longe, ele corre para buscar. Jesus é este homem que faz milagres que vão além da nossa compreensão. E o maior milagre é salvar você, é tirar você do império das trevas, é te restaurar, é trazer você para a mesa. Esse é o propósito de Jesus, trazer você para a mesa, para que você viva debaixo do sangue dele. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Vem, Jesus, fala com a gente.